Primeiramente, toda vez que o médico pedir o hemograma completo e o paciente chegar com essa solicitação, o hemograma completo, o correto é você coletar o sangue no tubo lilás com anticoagulante EDTA, né? Até aí vocês já sabem, com um tubo devidamente identificado, certo? Ó, no setor de coleta, vocês vão pegar uma lâmina, essa aqui de microscopia fosca. Vocês podem até tentar identificar, pegar uma lâmina aí e tentar identificar, ver se vocês conseguem perceber nessa parte fosca da lâmina um lado mais áspero, certo? Ó, a gente vai chamar o lado fosco, um lado mais áspero, e um lado mais liso, certo? Ó, se a lâmina já tivesse sido lavada, reutilizada, esterilizada, né? Esse lado fosco ele vai se desgastando, então se torna mais difícil de você conseguir sentir, certo? Esse lado fosco. Se você não consegue sentir, ou se você não está com uma boa sensibilidade, a luva é grossa, sei lá, qualquer coisa, você pode fazer o seguinte, né? Você vai limpar os lados da lâmina, certo? E você vai tacar o lápis. No lado liso da lâmina, eu não consigo escrever, certo? Ó, na hora que eu tacar o lápis e eu conseguir escrever, por exemplo, botando as iniciais do nome do paciente, C, V, E, S, J. Estão percebendo aqui que eu consegui escrever bem direitinho? No outro lado, que é o lado liso, eu não consigo escrever. Só coloca Okay? isso aí, então. Isso. Coloca as iniciais do paciente e o número de cadastro que ele recebeu na requisição. Digamos que ele é o 10º paciente do dia, CVRSJ, número 10. Então ele vai ser o número 10 para qualquer exame que ele tiver de fazer lá dentro, né? Vai ser identificada a amostra dele pelas iniciais e o número de cadastro. Então, após isso, certo? Ó, vocês têm que pegar, na verdade o que é mais recomendado é uma gase, porque a gase é mais áspera, ela arrasta melhor. Se não tiver a gase, você pega um papel toalha, raspa bem para tirar qualquer engorduramento, partícula de poeira, qualquer tipo de coisa que possa estar sujando ou impregnando a lâmina. Depois daí, quando o certo mesmo é fazer a lâmina do hemograma na hora da coleta. Você coletou, tá uma homogeneizada rápida, todo local tem que ter uma bancada, uma pia, certo? Na pia, você ainda com a agulha conectada ao adaptador, você vai na pia, pá, conecta, aí vai aparecer uma gotinha na ponta da lâmina, você encosta essa gota aqui, vem com a outra, faz esfregaço, certo? Tem locais que é posto de coleta, certo? Tem os postos de coleta que já faz a lâmina, já manda para o laboratório, isso é o mais correto. E tem laboratórios que a pessoa coleta, manda só a amostra homogeneizada no laboratório, no setor de hematologia, o auxiliar, o técnico, vai fazer a lâmina e vai tratar com os corantes que nós vamos usar aqui na próxima aula, né? Que é o corante de panótico. P1, não, panótico 1, panótico 2, panótico 3, vai fazer a coloração. E o analista, o chefe, vai estar no microscópio, vai ler, vai comparar algumas coisas, avaliar a quantidade de células, algumas células, avaliar se a forma das células está normal, coisas de um nível mais, né, superior. Então vamos lá. Se você não fez a lâmina na hora da coleta, né, quando chega no laboratório, existem algumas fórmulas que você vai utilizar para fazer. Algumas pessoas podem fazer da seguinte forma: homogeniza, né, porque o sangue tem que estar bem homogeneizado, certo? Algumas pessoas vão fazer isso aqui, ó, tirar a tampa, certo? Ó. Vedar bem aqui no início da parte fosca, tem aqui a parte fosca, bem aqui começa a lisa, né? Não botem gota no meio da lâmina, comecem bem aqui no início da parte lisa. Essa parte aqui mais embaçada é a parte fosca, é só para identificação. Essa parte mais transparente é a parte lisa. Vocês têm que conseguir colocar a gota bem aqui, para que a gota consiga, certo, se espalhar, certo, na lâmina o máximo possível. O que é que eu vou fazer? Eu vou vedar bem aqui. Eu não vou virar, porque senão eu vou encharcar a lâmina de sangue. Essa técnica aqui, para quem está aprendendo, não é muito boa, porque se você não for uma pessoa muito bem ligada, ao virar você pode derramar muito sangue, certo? É por isso que a gente vai começar pelo canudinho. O canudinho tira a gota perfeita. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, ó. Eu vou pegar, só triscar. Pá, trisquei.
quem está começando também, eu gosto de pedir para colocar o papel aqui. Vocês vão segurar na lâmina desse jeito, a gente vai já falar mais sobre isso aqui, certo? Ó, você vai puxar a gota, ó. A gota se espalha, estão vendo? Ela se abre, você vai levantar um pouco, como ela perdeu o contato com a quantidade maior de anticoagulante, ela vai engrossar aqui e começar a querer coagular. E vai ficar querendo pregar na lâmina de baixo. Você dá só uma descoladinha, ó, para frente e para trás, e rapidamente você barrou nesse papel aqui, ó. Ok, ó, essa lâmina aqui, ela saiu perfeita, certo? Ó, porque as pontas delas, as pontas dessa lâmina está bem reta e bem fina, certo? Isso porque eu fiz assim ela bem homogeneizadazinha. Vocês estão vendo que está bem fininha aqui, ó. Não tem um excesso. Agora eu vou fazer uma lâmina bem feia, que é para você saber o que está bom e o que está ruim. De novo, não vou identificar para não perder tempo, mas ó, agora eu vou usar a técnica do canudinho. A do canudinho para quem está aprendendo, enquanto vai desenvolvendo a coordenação motora, você faz só introduzir o canudo dentro e encosta aqui, ó. Pronto, beleza? Se você achar que botou sangue demais, que é o que aconteceu aqui, você vai fazer o seguinte: você vai puxar a gota, ela se espalha, aí você vai passando aqui no papel toalha, até que na lâmina tenha a quantidade ideal, beleza? Então vamos lá, puxei, baixei, eu não vou deslizar total, eu vou parar aqui antes do papel, então o que é que vai ficar? Ó? Vai ficar um excesso. Vocês estão vendo esse excesso aqui, esse paredão? Vamos imaginar o seguinte, ó. Digamos, vamos tentar comparar aqui o negócio. Se essa lâmina está bem fininha, isso quer dizer que nós temos uma concentração muito grande de células aqui, né? Que a lâmina é dividida em cabeça, corpo, e essas pontas fininhas é chamada de cauda ou rabeta. Se ela termina com as pontas bem fininhas, as lâminas, as células vão se separando uma da outra, vão ficando mais afastadas uma da outra, e quando a pessoa, o técnico auxiliar operar, que o chefe levar ao microscópio, se as células estão mais afastadas uma das outras, dá para ele contar algumas quantidades de células, como os leucócitos, usando um aparelhozinho que ele fica no microscópio, apertando um aparelho ali chamado contador, né, de leucócitos, contador hematológico. Ele consegue contar e ele consegue avaliar a forma, se está numa forma típica ou atípica, né? Típica, normal, geralmente, atípica, uma forma anormal. Ele consegue avaliar a forma das hemácias, se as hemácias estão normocrômicas e normocíticas, normo, quer dizer normal, ou se as hemácias estão na forma de foice, que a gente antigamente chamava-se hemácias foiciforme, né, que hoje em dia é hemácias falciformes, diagnosticam uma doença chamada anemia falciforme, também conhecida como drepanocitose, ok? Ou se existe uma presença de talassemia, hipocromia, anisocromia, anisocitose, tudo isso aí são nome de coisas, de problemas que ele detecta ao microscópio. Mas, aqui, essa lâmina com as pontas grossas, imagine que lá pelas pontas, quando ele quer ver uma célula do lado da outra, para ver se está normal ou não, com esse acúmulo aqui, ele não consegue visualizar assim uma célula do lado da outra. Ele consegue ver um empovoado de células uma em cima da outra, certo? Então ele não consegue ver se essas células estão normais, anormais, e também não se consegue contar essas células. Imagine que você está em cima de um prédio de 10 andares e nesse prédio está tendo uma festa e está lotada de gente, certo? Ó, se essas pessoas estiverem assim afastadas uma das outras, você consegue contar essas pessoas, né? Lá de cima do prédio. Ali tem uma pessoa, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Mas imagine que está tendo uma festa na pracinha e as pessoas estão tão acochadas que uns estão subindo em cima das outras. De cima do prédio, você consegue contar? Não, você não consegue contar porque tem um amontoado muito grande e você não consegue saber se a forma dessas pessoas estão normais ou anormais. Não é isso? Está entendendo? Aqui, se essas pontas estiverem finas,
certo? Ó, as células vão estar mais afastadas um pouco das outras. Sendo assim, você consegue contar e consegue ver se essa célula está numa forma normal ou anormal. Bom, qual é o serviço do auxiliar com conhecimento técnico? Coletar o hemograma no tubo com tampa de polilás com anticoagulante peritoneal, homogeneizar, colocar a gota na lâmina, fazer o esfregaço. Aí é o serviço do auxiliar. Qual é o serviço do técnico? Pegar essas lâminas da hematologia, certo? Ó, corar, usando um corante chamado panótico, certo? Ó, deixar secar, pegar uma parte do sangue, colocar no contador hematológico, é um aparelho que vai imprimir, certo? Um papel com resultados de contagem de célula, contagem de hemácia, contagem de leucócitos, contagem de plaqueta, contagem de hematócrito, contagem com a hemoglobina, certo? Algumas porcentagens de volume total de sangue e algumas outras coisas do tipo. Aí pegou essa lâmina, você vai corar, o técnico vai corar e entregar para o seu chefe, para ele colocar no microscópio e fazer o serviço dele, certo? E colocar lá um laudo do que ele, como estão essas células e a quantidade que ele conseguiu contar. Mais ou menos alguma dúvida? Então, para evitar, né, que vocês não estão tirando o sangue da própria agulha, é porque seria um risco vocês mexerem com a agulha um do lado do outro, um se vira assim, pá, taca a agulha no outro, aí nós teríamos um problema. Para virar também, né, pode ser que alguns de vocês, sei lá, estejam muito bem atentos, derrame sangue, a gente vai ter que desenvolver todo o processo de limpeza aqui. Então vamos lá, de novo, como é que vocês vão fazer? Pega aqui, né? Ó, aqui um canudinho, você vai só encostar aqui, ó. Pronto. Essa quantidade aqui é ideal. Coloquem esse papel aqui na frente. Eu quero que vocês barroem esse papel. Lá na frente vocês vão desenvolver novas técnicas. Não fica em cima da lâmina. Isso, fica bem na pontinha, na cabecinha da lâmina, certo? Ó, vai na frente da gota. Aí, ó, dá uma puxadinha e vem. Tá vendo que o sangue se abre? Uma baixadinha e vai. Aí, ó, levanta, levanta mais. Dá uma tremidinha, ó, e bate no papel. Uou. Ok? Tá vendo como tá bem fina? Beleza? Vamos tentar agora fazer só outra, ó, antes ó. Pessoal, olha como é que vocês vão segurar, olha aqui, ó. Tem outro bizu aqui, ó. Ó, pegue uma lâmina aí, todo mundo me acompanha. Ó. Isso é a nova, né? A nova. Certo? Ó, olha aqui, ó. Polegar, médio e anelar, o indicador lá na frente, certo? Ó, lá na frente, como se vocês fossem da Polícia Federal da carteirada, polícia, certo? Ó, desse jeito aqui, todo mundo faça assim para ver a posição, se tá legal? Ok, quando você for em cima aqui da lâmina, é só para você deslizar rapidamente uma lâmina sobre outra, não é para você colocar força no dedo, ó. Deixa eu fazer uma lâmina aqui com bem muita força mesmo, para você ver como vai ficar ridículo. Além de correr o risco de quebrar a lâmina. Quebra a lâmina, aí você vai com a lâmina quebrada, pá, taca aqui, vai ter outro problema, né? Então lá vai, ó. Olha pro meu dedo, pessoal. Ó, olha aqui, ó. Você tá vendo que o meu dedo tá bem relaxado, sem força. E agora, ó, com força. Ó, meu dedo dobrando de força, ó. Com força, sem força. Sem força. Com força, certo? Ó, com força, sem força. Com força, eu vou estar colocando o peso da minha mão sobre a lâmina. Vai haver o peso de uma lâmina sobre a outra. Vai aumentar o atrito de uma lâmina sobre a outra. Em vez de fazer um esfregaço bonitinho, eu vou fazer um arranhaço. Certo? Ó, com força, ó. Ainda saiu bonita. Vamos só tentar fazer uma feia aqui, peraí. Ó. Peraí, vai dar certo. Mas não pode colocar força não, porque a lâmina quebra, você pode se machucar. Vamos lá. Com o tempo tem gente que faz assim, até uma lâmina, bota a lâmina aqui, ó, faz assim, mas não é o que eu quero que vocês façam agora não, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo lâmina. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fica tocado. É uma sala bonita, hein? Mas... Tem jeito. É, professor. Tá torta. Mas, A ainda tá grossa. não, ó, as pontinhas, ó. Bem, ó, aqui, ó.
ver, você está vendo que as pontas, elas estão parecendo como se fosse uma navalhazinha de gilete, né? Uma lâmina feia, Ela fica bem grossa. ela vai ficar bem grossa e ela vai ficar com as pontas assim, ó. Parece dente de piranha, já viu dente de piranha por aí? Certo? Ó, parece um eletrocardiograma, certo? Ó, um eletrocardiograma com paciente com picos de arritmia. Ela vem assim, ó. Aquela onda P do eletrocardiograma. Vai ficar como se fosse uma serra assim, uma do lado da outra. Certo? As pontas vão ficar muito feias, ok? Então, na verdade, uma lâmina bonita ela vai ficar fina. Aqui vai ficar grosso, não tem problema não. A cabeça, né, da lâmina ela é grossa mesmo. Ela vai afinando o corpo e aqui a cauda, também conhecido como rabelo. O que vocês não podem de jeito nenhum deixar esse excesso aqui. Beleza? Como é que vai ficar esse excesso? Se você, né, tiver com papel aqui, se você parar antes do final da lâmina, onde você parar vai ficar o excesso. Se você correr a lâmina toda, você vai gastar toda a amostra de sangue no decorrer da lâmina. Sendo assim, não vai ficar excesso. Sendo assim, a lâmina vai ficar ótima. Vocês, quando estiver estagiando, vocês vão chegar no local, né, e vão começar a fazer lâmina, fazer lâmina, fazer lâmina, fazer lâmina. Se vocês fizerem lâmina ruim, vai ficar muito ruim para o chefe analisar. Ele vai ficar chamando a atenção, vai ficar mandando vocês procurarem a amostra, perder tempo para fazer outra lâmina. Né? Se o sangue passar muito tempo em contato com o anticoagulante, já não vai ficando muito adequado, né? Porque o paciente pode ter um problema chamado agregação plaquetária, que pode facilitar alguns tipos de tromboses, né? Agregação, formação de coágulos. Não vai fazer uma trombose, mas vai aumentando a chance com o tempo de ter uma trombose. O sangue em contato com o anticoagulante, essas plaquetas vão se despregando, desagregando. Aí na leitura da lâmina ele não consegue ver essa agregação plaquetária. Então, coletou o sangue, o certo mesmo é fazer a lâmina o mais rápido possível. Isso aí é o correto. Beleza? Entendido? Vamos lá, galera, começar? Né? Então, pega um pacotão bem grosso desse tamanho aí. Em média tem 60 lâminas para cada um. Dá pra gente fazer lâmina até enjoar. E acabou, ó, tá sobrando muita lâmina aqui. Dá pra cada um pegar pelo menos umas 150 lâminas aqui, tranquilo. Ninguém pode sair daqui sem aprender isso aqui, porque isso aqui você vai fazer todo dia dentro do laboratório, não tem a menor dúvida.